Olá, turma, tudo bem com vocês? Nós vamos fazer hoje um aulão. Para quem não estava na nossa web da semana passada, eu avisei que ia fazer um aulão com vocês para poder fazer um resumo geral de todo o conteúdo, para todo mundo poder ter acesso à explicação. Tá bom? Então pegue os cadernos de vocês, façam as anotações, aquele conteúdo que eu passei na semana passada, tá bom? A nova ordem mundial é o tema da nossa aula de hoje. Naquele texto que eu passei para vocês, eu tinha passado esse esqueminha aí, este mapa mental da reorganização política internacional. Ele vai fazer um resumo geral de todo o conteúdo que vai ser trabalhado. Nós temos aqui o mundo, né? E você está vendo que cada uma dessas pessoas aí estão conectadas, né? Representando então aí a globalização, tá? Mas começando a primeira setinha aqui, onde está falando sobre o fim da União Soviética e a nova ordem mundial, vocês vão relembrar que nós já passamos um pouquinho, quando estávamos falando do início lá da formação dos Estados Unidos, nós falamos a respeito também das grandes guerras. E falamos a respeito da Segunda Guerra Mundial, quando após a Segunda Guerra Mundial houve a Guerra Fria. No momento da Guerra Fria, com a Guerra Fria, o que foi a Guerra Fria? Foi a disputa de poder entre os Estados Unidos e a União Soviética, tá? Essa disputa de poder entre o capitalismo, representando os Estados Unidos, e o socialismo, representado pela União Soviética, tornou-se então o mundo, naquela época, um mundo bipolar, onde tinha dois polos de poder que comandava todo este mundo aí, com as suas doutrinas, com as suas ideias, com o seu modo de pensar, tá? E com o fim da União Soviética, muita coisa mudou. Né? Nós vamos entrar então, vocês vão ver aqui com o passar da apresentação dessa aula, que temos a globalização, o neocolonialismo, surge então, logo após a Segunda Guerra Mundial, vai surgir a ONU, que nós já estudamos um pouco sobre ela, a Organização das Nações Unidas, onde ela foi criada para que pudesse alcançar os países que estavam sofrendo em decorrência das guerras, tá? Então, ela veio para ajudar esses países. Na Organização das Nações Unidas, nós temos vários órgãos que trabalham, agências que trabalham junto com a ONU. Nós temos a OMC, que é a Organização Mundial do Comércio, que ela trabalha a questão da comércio, né, no mundo todo. Temos o FMI, que é um Fundo Monetário Internacional, e a OMS, que é a Organização Nacional da Saúde, tá? O da saúde, hoje, vocês estão vendo que ela está muito ligada à questão do Covid, que é no mundo inteiro, né, que está acontecendo essa pandemia, e a Organização Mundial da Saúde, ela vem para poder ajudar todos os países na questão da Covid. Então, já é um órgão também que trabalha junto com a ONU, ajudando todos os países, fornecendo recursos, ajuda financeira, atendimento, suporte aos países que estão sofrendo com a Covid. A OIT, que é do trabalho, uma Organização Internacional do Trabalho, e o Banco Mundial. Então, todos esses são órgãos que trabalham junto com a ONU, isso aí nós já falamos sobre isso, tá? Aqui do lado, vocês vão ver essa setinha que mostra a BRICS, que nós vamos falar o que é a BRICS, tá? É importante também, e os blocos econômicos, tá? Todo esse arranjo tem a ver com a nova ordem, com a reorganização da política, com a nova ordem mundial que nós começamos a viver após o término da União Soviética, com o fim da Guerra Fria. Tá bom? Então, quando terminou a Segunda Guerra Mundial, nós tivemos um mundo com a bipolaridade. Difícil, né, gente? A gente grava com barulho da rua, não tem outro jeito. A bipolaridade. Então, com o fim da Guerra Fria, foi iniciada, então, uma nova ordem mundial baseada não mais na bipolaridade, mas na multipolaridade.
De que forma ela virá essa multipolaridade? Então, ela vai vir de várias formas que nós vamos estar observando. A primeira coisa que ocorreu foi a queda do Muro de Berlim, em 89, tá? Terminou a União Soviética, né? Nasce então uma nova ordem multipolar, que é organizada em blocos econômicos. Então agora não é só os Estados Unidos e a União Soviética, agora nós temos vários blocos econômicos, países que se juntam para poder se fortalecer, se apoiar e juntos fazerem uma economia mais forte, tá? Nós vamos ter aqui o Wi-Fi, logo vem o Wi-Fi, né? Futuramente o Wi-Fi aparece como fazendo com que nessa globalização as coisas tornem cada vez mais fáceis, porque o Wi-Fi, a internet, os meios de comunicação, o transporte faz com que tudo se conecte com mais facilidade, tá? A globalização. Globalização é um termo que foi utilizado na década de 1980, tá? Ele veio com a intensificação da economia e da política nacional marcado pelo avanço do transporte e de comunicação. Por que do transporte? Porque vem surgindo aí os aviões, os jatos, né? Toda essa velocidade nos meios de transporte que faz com que uma mercadoria vá de um lugar para outro com mais rapidez, fluidez, né? Trem-bala, tudo com mais rápido, não é mais as caravelas, não é mais a embarcação antiga com barquinho, a vela. Então as coisas andam, fluem muito mais rápido. Para a gente ter noção, para você viajar de avião para o Rio de Janeiro, uma hora e meia no máximo você gasta para chegar lá. Mas de avião sem escala nenhuma, uma hora você chega no Rio de Janeiro saindo de Brasília. Se a gente fosse de carro, demoraria o dia inteiro, né? Se você fosse de carroça, aí eu não sei, vamos fazer uma contagem aí que ia demorar muitas semanas, né, para a gente poder chegar lá. Então tudo isso daí a gente vê que a globalização ela tornou-se o mundo todo conectado de maneira interligada, principalmente por causa do transporte e da comunicação. Na comunicação a gente vê todos os meios de comunicação, a internet, esses avanços, os satélites, né, que faz com que as notícias cheguem para a gente a tempo real, a gente tem conhecimento de tudo em tempo real, tá? Então, esse é um processo, é um termo que até hoje está aí para a gente vivenciar, que é a globalização. Dentro da globalização, a gente tem um termo também muito conhecido, que é uma aldeia global. O que seria a aldeia global? Se vocês pensarem e observarem, hoje, cada um de vocês aí na sua casa, principalmente estudando em casa, vocês têm acesso a tudo que vocês quiserem pesquisando na internet, né? Nós podemos assistir um filme, estou cansado de assistir Globo, vou assistir um filme do Hollywood, dos Estados Unidos, do Japão, assistir aqueles desenhozinhos do Japão, qualquer coisa, né, que vocês quiserem, vocês podem e têm acesso aí no computador, tá bom? Então é como se o mundo ficasse bem pequenininho e a gente tivesse como se fosse uma aldeia. É esse o sentido de aldeia global, tá? Esse é o termo, porque a cultura ela tornou-se muito, vamos pensar assim, quando os Estados Unidos ou na França ou na Europa, qualquer país lança uma música, uma vestimenta, alguma coisa interessante, todo mundo fica sabendo. E às vezes chega para a gente que às vezes nem a moda foi lançada, mas a gente já sabe o que está acontecendo lá na moda lá em Paris, né? Em Paris lançou a próxima coleção de outono, inverno do ano que vem. O pessoal já sabe o que vai acontecer. Aí o que acontece? O comércio já faz os tecidos, já fazem as roupas, já programa tudo já para o ano que vem. Coisa que ainda vai acontecer porque em Paris já lançou a moda, já teve na passarela, né? Houve um evento lá de moda importante que trouxe toda essa moda. Então tudo isso daí faz com que todo mundo fica algo pequeno, global. É uma aldeia, pequeno, mas ao mesmo tempo global, né? Que envolve todos os países. Tudo bem?
Com esse mapa aí, ele é importante a gente entender essa questão do mundo dividido em dois pontos, duas partes importantes. A gente tem o norte e tem o sul. Vocês já viram esse mapa aqui, tá? Nós vamos dividir aqui nessa linha aqui, ó, vermelha, que está passando por essa parte aqui, e ela desce aqui pegando a Austrália. Nós vamos ver o mundo logo após aí essa divisão, na época aí da Segunda Guerra Mundial. A gente divide o mundo, houve uma divisão entre o norte desenvolvido e o sul subdesenvolvido. Vocês vão ver que no norte desenvolvido vai ter Estados Unidos, o Canadá, toda a Europa, a Rússia, aí entra parte da Ásia, nem todos, né? A Rússia só e alguns países da Ásia entra nesse norte desenvolvido, tá? E aqui abaixo, praticamente perto da linha do Equador, que a linha do Equador está aqui, ó. Não é a divisão da linha do Equador não, tá, gente? Vocês vão ver essa divisão entre o norte e o sul, a divisão norte e sul, que é uma forma de dividir o mundo. Vocês vão ver essa divisão, ela segue uma linha baseada nessa questão do norte e do sul, mas não levando em conta a linha do Equador, tá? Então nós vamos olhar aqui, ó, que nós temos o México, a América do Sul, né, que entra o Brasil, a África todinha, a Ásia, parte da Ásia aqui, a China, né, as Filipinas, todos esses países aqui é considerada do Sul, ou seja, os ricos estão em cima, os pobres estão embaixo. E a Austrália? A Austrália não. A Austrália, mesmo estando no sul, ela pertence aos países ricos do norte, tá? Então essa é uma divisão, ela ainda praticamente ela não vou dizer que é considerada ainda, não dessa forma, porque hoje a gente já tem um mundo totalmente diferente, mas ela não deixa de ser ainda real. O norte continua sendo os ricos do sul, e no sul continuam os pobres, os países mais desenvolvidos, e graças a Deus agora em desenvolvimento, que é o caso do Brasil, da China, né? Que são países que estão em desenvolvimento. Nós vamos ter essa expressão aí, não sei se vocês já ouviram falar, naquele primeiro mapa vocês viram, nós vamos ter a BRICS, B-R-I-C-S. Antes era somente a BRIC, que era formada pelo Brasil, Rússia, Índia e China. Mas depois a África do Sul ela vai entrar, tá? Como a África do Sul com o termo, por que BRICS, né? Que a gente vê um S, se é a África do Sul, por que não está com A? Não é brica, né? É BRICS porque o S vem de South Africa, que é África do Sul, significado da palavra, tá? Então ele entra como os países integrantes aí da BRICS, que são países que no cenário mundial eles tiveram um crescimento muito rápido na economia, tá? E eles não são um bloco econômico, tá? Muita atenção que a BRICS não é considerado um bloco econômico, tá? Eles são acordo mesmo de cooperação entre eles, para que esses países possam se ajudar mutuamente em questão comercial, tá? É muito importante a BRICS, depois a gente vai voltar a falar um pouquinho mais sobre ela. O neoliberalismo entra também nessa nova ordem mundial. O que seria o neoliberalismo? É uma doutrina, gente, vigente e atual do nosso modelo capitalista hoje. No capitalismo, existem alguns princípios que se seguem há anos. Capitalismo sempre é capitalismo, né? Tem seu sistema econômico, a forma de trabalhar, que vocês vão estudar isso no 9º ano. Então, o capitalismo é um sistema econômico. E com o tempo ele vai assumindo algumas características ou doutrinas econômicas diferenciadas. No caso, o neoliberalismo é a nova doutrina do capitalismo, é a que nós vivemos atualmente. Nessa doutrina aqui, ela iniciou aqui, ó, ela fala que é um conceito de do liberalismo clássico. O liberalismo clássico é aquele, lembra que nós estudamos também uma vez, que eu falei de Adam Smith, na época das grandes navegações, que ele pegou e saiu veio para o Brasil, né, com as Américas, para poder explorar, né, conseguir matérias-primas, né, para
para a Europa e tal. Então, naquela época, essas pessoas que vieram, Adam Smith, ele era um comerciante importante, rico, não era um político, não era pertencente ao Estado. Tá? Ele acreditava, na época, o liberalismo clássico acreditava que o Estado não deveria intervir na economia, né? E que sim, era o comércio quem deveria ditar as regras. Tá? E esse liberalismo clássico ele teve o auge dele, depois ele caiu em decadência, veio outro tipo de doutrina, e atualmente hoje o que lidera, o que está no auge é o neoliberalismo. Né? Ele foi implantado na época da década de 1970, com a crise do petróleo. Por que o petróleo é importante? O petróleo é importante porque ele move o mundo. Sem petróleo, vocês imaginaram, nada funciona. Nada funciona. Nem transporte, nem indústria, nada funciona sem o petróleo. Então, o petróleo hoje é como se fosse um ouro, algo muito importante nas indústrias. Né? Então, sem petróleo, gente, nada faz, nada consegue ir para frente. Essa cenazinha aqui do Tio Patinhas, eu vou falar um pouquinho dela depois, tá? As características do neoliberalismo têm a ver com privatização das empresas estatais, tá? Então, no neoliberalismo, deu entrada, então, a privatizações. Aqui no Brasil, por exemplo, foi feito várias privatizações, tá? Foi quando começou o neoliberalismo, na época de Collor, quando ele fez a privatização da Del Valle, tá? A livre circulação de capitais internacionais. O que acontece? As empresas podem vir para o Brasil, instalar aqui, nós podemos ter uma empresa instalar em outros países. Então, essa livre circulação de capital internacional, de empresas, é importante para é uma das características também do capitalismo. Abertura econômica para a entrada de empresas multinacionais. Coca-Cola, no mundo inteiro, né? Quanto é filme você vê a Coca-Cola, né? É uma transnacional, é uma multinacional, uma empresa muito grande. E várias outras a gente vai ter, tá? Multinacionais que estão aí no mundo inteiro, empresas que estão espalhadas pelo mundo, tá? A McDonald's e tantas outras. Adoção de medidas contra o protecionismo econômico. O que o neoliberalismo vai fazer? Cada país ele tem as suas medidas para poder cuidar da sua economia, né? Então eles têm regras, eles liberam para alguns, para os seus grupos, para alguns países, para outros. Tem acordos econômicos, né, para poder fazer essas exportações e importações de produtos. Redução de impostos e tributos cobrados indiscriminadamente, mas normalmente essa redução de impostos é entre as multinacionais. Para quê? Porque tudo tem a ver com comércio, tudo tem a ver com comércio, tá? Com essas empresas. Aí nisso, alguns pontos são chaves nesse neoliberalismo, algumas coisas são ruins, tá? Que vão acontecer aqui no nosso caso aqui, quer ver? Como eu falei no caso brasileiro, em 1990 houve privatização da maioria das estatais. No caso, a Vale do Rio Doce e a Telebrás e a Embratel, né? São empresas que foram privatizadas aqui no Brasil, tá bom? Há pessoas contra e a favor. Tem muita coisa contra, que a gente vai ver agora também. Os críticos. O que os críticos falam? O que o neoliberalismo faz? A questão das privatizações dessas empresas é que cada vez mais a vantagem é que deixa a economia competitiva, porque as empresas vindo, o comércio melhora, há uma competição, as pessoas vão ter que melhorar, investir mais. Então, para a gente é bom que a gente tenha acesso a vários produtos importados, a facilidade na compra, tudo mais. Mas a desvantagem? A desvantagem é que beneficia somente as multinacionais. Quem ganha mais dinheiro? As multinacionais. Quando elas vêm aqui para o Brasil, as tarifas são baixadas para elas. Às vezes o governo até doa lote, doa espaço, doa
um lugar para ela poder se instalar, gerando emprego, né, para os brasileiros, mas é para elas ganharem cada vez mais, porque os salários são pequenos, só ganha dinheiro hoje no capitalismo quem estuda, quem tem conhecimento, quem é gabaritado, quem sabe, né? Quem não dá conta, gente, quem não tem estudo, quem não tem certificado, quem não tem experiência, infelizmente, no capitalismo, não cresce. Você está sempre por baixo, trabalhando nos empregos mais suburbanos. Acabar de empregada doméstica, de faxineira, de vendedora ambulante. Por quê? Porque no capitalismo, infelizmente, no capitalismo, o sucesso das pessoas tem que ser de acordo com o seu nível de escolaridade, com a sua experiência, com o seu conhecimento. Tá? Isso achata também a questão dos salários, né? Há salários altíssimos e há salários baixos também. Tem todo tipo para todo mundo, tá? Então, as consequências negativas, então, têm a ver com desemprego, porque nem todo mundo consegue trabalhar numa fábrica, não tem capacidade para trabalhar com engenharia mecânica, com engenharia elétrica, com coisas mais que exigem mais do empregado, tá? A redução dos salários, porque aí você acaba pegando um trabalho que exige menos, você ganha menos, né? Então há uma desigualdade na sociedade muito grande e outras maiores críticas a respeito dessa doutrina do neoliberalismo, que são as privatizações. A privatização, ela tira o poder do Estado, né, na prestação de serviço. Por exemplo, quando você privatiza, por exemplo, a energia elétrica, o Estado não tem mais como intervir. Se tem problema na questão da energia elétrica, o problema não é mais do Estado. Se você tem problema com os pedágios, né, o pedágio para Goiânia não é do Estado. Daí para Goiânia, aquelas BR, aquelas pistas, não é do Estado mais. É de quem? É de alguém, de uma empresa particular que toma conta daqueles pedágios, né? Então você não tem como reclamar, você tem que reclamar para uma pessoa física, agora é diferente aí, dono desse lugar, não é mais para o Estado, tá bom? E outros problemas mais que vão surgindo com as questões aí do neoliberalismo. Um exemplo aí muito marcante que a gente pode observar, por exemplo, dessa lógica de que achata o salário, que não é tão bom, questão do neoliberalismo, dessa crítica, são os tigres asiáticos. Os tigres asiáticos, vocês já ouviram falar? Ele é formado pela Coreia do Sul, Taiwan, Hong Kong e Singapura. Esses países aqui receberam esse nome de tigre asiático pela força que eles tiveram em si. Foram 4 países que são extremamente industrializados, e eles conseguiram se industrializar de forma tão rápida, tão veloz, eles conseguiram entrar no mercado de maneira tão forte que eles foram chamados de tigres asiáticos, pela potência das indústrias deles. Tá? Eles têm uma indústria muito boa, muito forte no mercado internacional. Só que qual que é o problema dos tigres asiáticos? É que os trabalhadores não têm férias, eles não têm benefícios, eles são massacrados, eles trabalham muito para poder enriquecer essas empresas, essas indústrias, né? Então, acaba que não é tanto uma vantagem tão grande assim para os trabalhadores, os menores, os mais baixos operários, tá? Eu espero que vocês tenham entendido um pouquinho da aula. Ela foi um apanhado geral de todo o conteúdo que nós temos trabalhado, tá? Estudem, respondam as questões que estarei lançando para vocês e pesquisem também para poder responder. Um grande abraço e fiquem com Deus.